Olha, recebemos a informação agora há pouco de que uma caixa d'água desabou no centro de Senador Canedo e aqui é tudo muito rápido. A nossa equipe de reportagem já se deslocou para lá e é de lá que fala ao vivo agora o nosso repórter Maicon Leão. Oi, Maicon, é com você, bom dia. Oi, Luciana. Vai ser até difícil dar bom dia hoje, viu? A gente fala direto aqui do Parque Industrial de Senador Canedo, que é para quem está em casa entender, fica próximo ao bairro do Monte Azul aqui na região. Já vou pedir para o Anderson Barbosa mostrar para a gente. Aqui do lado não parece, mas aqui tinha uma casa. Tudo aconteceu, como você bem disse, há pouco tempo, era pouco antes das 10 horas da manhã, quando uma caixa d'água com 1 milhão de litros de água acabou tombando aquela caixa d'água ali, ó, e saiu destruindo tudo que tinha pela frente. O local está isolado pelo Corpo de Bombeiros, mas nessa casa aqui tinha um rapaz de aproximadamente 18 anos. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e está nesse momento em estado grave em um hospital aqui da região. Vou pedir para o Anderson Barbosa vir comigo para a gente mostrar a força da água. A caixa d'água estava ali, ela tombou, saiu destruindo toda essa casa que a gente viu aqui pela frente. Isso aqui era uma loja, olha o estado que ficou, tudo destruído, e com essa força da água ela continuou arrastando as coisas aqui para a rua. O muro, a cerca da casa, tá tudo jogado no meio da rua. A gente percebe ali, ó, até o portão dessa casa, olha onde que foi parar. Imagina o susto para esses moradores aqui, como é que foi hoje pela manhã. Isso foi agora há pouco, Luciana. Era pouco antes das 10 horas da manhã, muitos moradores em casa, quando de repente escutaram só um barulho estrondecedor por aqui. Como que foi? Vocês estavam aqui, só deu tempo de ouvir o barulho? Eu estava na minha casa. Minha casa é a última casa da rua, entendeu? E meu esposo estava passando aqui na frente. E aí ele chegou lá em casa falando o que tinha acontecido. A gente já correu, entendeu? Para socorrer o Yuri, que era o rapaz que estava lá dentro da casa, entendeu? Quando a gente chegou aqui já não tinha mais nada. Tava tudo já empiçocado aqui no fundo da casa, entendeu? E ele estava lá dentro. E aí foi que começou o trabalho para tirar ele de lá. Ele chegou a ficar soterrado embaixo dos escombros ali no canto. Soterrado e desacordado, entendeu? Dado pelo bombeiro sem vida. Ele precisou ser reanimado aqui. Quem reanimou ele foi um mototaxista, entendeu? Tiraram ele e aí ele ficou só medindo o pulso dele. O mototaxista foi lá e fez a massagem nele. Foi onde ele deu o suspiro. E aí eles já começaram a trabalhar e já colocaram dentro da ambulância, foi onde eu fui com ele. Você, Luciana, a Nívia estava me contando aqui poucos minutos antes da gente entrar ao vivo uma informação que chega a ser assustadora. Era para nessa casa, no momento em que aconteceu essa tragédia, ter lá dentro uma criança. Essa criança foi tirada daqui poucos minutos antes? Pouquíssimos minutos antes ele levou o bebê para a creche, né? E ele quando veio já estava se arrumando para ir para a autoescola. E foi na hora que aconteceu a tragédia, que no caso ele estava até no telefone com a mãe dele. E assim que ele desligou, a vizinha ligou para ela de novo falando o que tinha acontecido. Nívia, obrigado pela sua participação. A gente vai continuar mostrando para você que está em casa a situação, porque olha só, no meio da rua a gente tem aqui, ó, um pedaço de tijolo, de telha, terra. Toda a região ela está isolada, algumas pessoas continuam nas suas casas, mas todo esse perímetro aqui da caixa d'água, ela continua interditada. A gente percebe homens da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal de Senador Canedo, da SMT. Nesse momento, equipes da Sanesc também estão aqui. Olha a situação que ficou a caixa d'água. A gente percebe que até o asfalto ali no chão foi destruído com o impacto. Eu vou pedir para o Anderson Barbosa descer um pouquinho comigo, porque a gente percebe que o prefeito de Senador Canedo, Fernando Peloso, já está aqui e eu vou até conversar com ele sobre essa situação, porque agora há pouco a gente tinha informação que hoje, por volta de umas 8, 9 horas da manhã, uma equipe da Sanesc passou por aqui, inclusive fez uma vistoria nessa caixa d'água. Prefeito, licença, a gente está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde para o senhor, momento complicado, já vou começar, a gente estava conversando antes, uma equipe da Sanesc chegou a fazer uma vistoria aqui hoje pela manhã. O que é que eles identificaram? Boa tarde. Boa tarde. Não teve nenhuma identificação. Foi uma tragédia que pegou todos nós de surpresa. A equipe teve cedo, não tinha vazamento, não tinha sinal nenhum. E de repente esse reservatório veio a cair. A gente ficou muito preocupado, teve uma vítima, já foi atendida. A gente está acompanhando isso aí. Já providenciamos também para assistência social vir a questão da família que perdeu a casa, para a gente já dar todo o amparo possível para essa família e para as outras também, olhar a segurança aqui local. E vamos fazer uma perícia técnico-científica para entender o que aconteceu com essa caixa d'água
né? E fazer... Nós temos a revisão diária em todas as caixas, então essa aqui ela não demonstrava sinal nenhum de fadiga, de trincado, nada, e de repente ela caiu. Exatamente, a gente vê que algumas pessoas até circulando nos grupos de WhatsApp uma certa preocupação, porque quem tem uma caixa dessa perto de casa acaba ficando preocupado. Então acontece essa vistoria, essa daqui ela já tinha passado por essa vistoria. Como que funciona esse passo a passo para saber o estado de cada caixa d'água? Sim, existe uma rotina, uma rota que se faz na Sanesc, visitando todos os pontos, todos os registros. E nas visitas que foram feitas aqui não tinha sinal de nada, de fadiga de nada. A gente não entendeu ainda o que aconteceu, né? O que aconteceu aqui não significa que vai acontecer em todas as outras casas. Mesmo assim, a gente vai fazer mais uma perícia, reforçar essa segurança e ver como está a situação dos outros reservatórios. Esse não era um reservatório muito velho, ele é relativamente novo. Ele foi implantado em 2016 e inaugurado, parece que em 2017. Nós estamos ainda levantando todas essas informações, mas a população pode ficar tranquila que a gente, com isso que aconteceu, vai olhar todos os reservatórios. Prefeito, o senhor já comentou com a gente que acionou a Secretaria de Assistência Social para estar atendendo essas famílias, principalmente a dessa casa demolida, mas o que deve acontecer? Essa família ela deve ser indenizada por conta dessa questão da casa, porque o que a gente percebe nas imagens do Anderson Barbosa ali é que a casa ela não existe mais, é até difícil acreditar que ali tinha uma residência, né? Sim, essa família perdeu tudo, tá? Com a casa, a mobília, e nós não vamos nos furtar da nossa responsabilidade. Até onde eu sei, nós vamos ter que arcar com tudo. Fazer a nova casa, mobiliar, repor todo esse prejuízo material para essa família, e o que tiver de indenizar, a gente vai indenizar também. Prefeito, obrigado pela participação do senhor no Jornal do Meio Dia. A gente segue acompanhando. Eu vou pedir para o Anderson vir aqui de novo comigo. A gente estava passando bem perto da caixa, ele já mostrou aqui por trás. A gente vê muitos curiosos aqui na região. Eu vou até dar uma volta por conta da lama, mas, Lucílio, nas imagens que a gente recebeu agora há pouco dos telespectadores no momento em que essa tragédia aconteceu, toda essa região aqui, ó, essa rua, como as da região, se transformaram em um verdadeiro rio. Isso aqui foi tomado pela força da água. Imagina uma caixa d'água carregada com 1 milhão de litros de água, despejando em cima dessas casas, desses muros. Então, assim, foi inevitável essa destruição, inevitável o susto dos moradores aqui da região. E a gente vai continuar aqui, trazendo para vocês os detalhes. Daqui a pouco eu volto direto aqui, apurando mais informações, inclusive para falar daqui a pouco com o Corpo de Bombeiros sobre o estado de saúde desse jovem que a gente anunciou no início do jornal, que tem aproximadamente 18 anos. Ele chegou a ficar soterrado, ele estava nessa casa aqui. A informação que a gente tem é que naquele canto ali, próximo àquela casa onde está aquele rapaz, ele estava naquele canto quando a força d'água acabou destruindo a casa e jogando ele por ali. A gente vai conversar daqui a pouco com o Corpo de Bombeiros, que vai trazer todos os detalhes para a gente dessa situação, mas as imagens, elas são impressionantes. Quando a gente chegou aqui, a sensação que a gente tem é que está em um cenário de guerra. Olhando para cá, é difícil acreditar que nesse ponto aqui tinha um muro, uma casa, uma sala de estar, porque agora o que sobrou são apenas tijolos, telhas, pedaços de madeira, tudo contorcido. E a informação que a gente tem assim, que traz um certo alívio, é justamente de saber que poucos segundos, minutos antes dessa tragédia acontecer, uma criança foi retirada daqui. Porque pensa numa situação, se o pai, que é uma pessoa maior, com 18 anos, passou por tudo isso, está internado, a informação que a gente tem ainda extraoficial é que ele está entubado. Imagina o que aconteceria com uma criança. Então a gente vai estar apurando essas informações. Como a Luciana disse, é tudo muito recente, aconteceu pouco tempo antes do nosso jornal entrar no ar. Então a gente vai voltar daqui a pouco para atualizar para vocês justamente o estado de saúde dessa pessoa e como é que fica agora para esses moradores. Imagina quem estava em casa, você está dentro da sua casa, numa tranquilidade durante a manhã e de repente escuta um barulho e vê tudo ser destruído, descendo assim. Deixa eu tentar conversar rapidinho com essa moradora aqui, tá do lado, eu tô vendo até que ela tá meio emocionada. Me conta uma coisa, como é que foi o susto? Eu tô vendo que a senhora ainda tá baqueada. O susto foi grande, meu filho, foi grande, porque eu tava dentro da loja. Aí eu me levantei, eu tava sentada do lado da parede que caiu. Aí eu me levantei e fui aqui na casa da vizinha que tá operada. Eu fui lá para saber como é que ela tava e eu faço a comida dela, sabe? Aí quando só o custo, eu vi o estrondo na hora que eu passei, que eu ia. Eu vi o estrondo, mas aí eu disse assim, o canete tá explodindo. Mas foi o prazo de eu chegar na porta dela e perguntar, Aparecida, como é que você está? Aí ela falou, tô bem. Aí nós escutou, aí eu já vi a água invadindo lá dentro. Que a água já sentiu a água entrando dentro da casa? Foi, já invadiu. Aí nós correu em tudo por dentro da água mesmo. Quando eu cheguei aqui no portão, que eu olhei que não vi a casa da vizinha da esquina,
Aí eu me desesperei por causa do rapazinho que estava lá dentro, né? Como é que fica o coração agora quando a senhora olha para lá, tá tudo destruído e saber que era justamente para a senhora estar ali? Deus que me livrou, né? Isso é um livramento. Eu digo que Deus me livrou de mais uma na minha vida. Porque graças a Deus, quem tem Deus tem tudo na vida, né? Então a senhora estava ali, só sentiu a água entrando na casa da vizinha? Não, entrou aqui no bequinho ali, foi parar lá no fundo. O barulho foi muito forte, Obrigado, viu, Maicon? pela participação da senhora. Só para a gente mostrar esse lugar que ela falou que ela estava, Luciana, é exatamente aqui do lado. Sim, pelo que eles falam, Luciana, é que esse barulho foi estrondecedor, até a gente percebe justamente por conta da força. A gente vai ver aqui, eu vou tentar conversar com o pessoal só para mostrar, olha onde que o portão dessa casa, ela foi parar. Olha a situação, a gente percebe, licença gente, olha a situação da casa, tudo tomado pela lama, Luciana, aqui dentro. O Barbosa está dando a volta ali, gente do céu, olha a situação, tudo foi tomado pela... A senhora estava aqui dentro na hora? Não, eu estava pro serviço, acabei de chegar, eu sou proprietária. Cheguei do serviço, que eles me ligou, eu vim embora correndo. Foi só o susto? Só o susto. Quando falaram para a senhora que a casa da senhora tinha sido invadida pela água, o que passa na cabeça? Eu pensei que tinha sido destruído tudo. Porque essa caixa que deu de conta depois dessa caixa, que começou a colocar água nela, ela derrama água diariamente. Eu já liguei várias vezes falando, gente, é um cano grosso, que a água cai e desperdiça. Não, absurdo. Como é que fica o coração quando a senhora olha, percebe, vê a casa? Só vou até pedir para o Barbosa mostrar a situação. Luciana, até dentro da casa dela, foi tudo lameado. Como é que fica o coração da senhora? Moço, para falar a verdade, fica assim, eu não sei nem te falar. Ver um transtorno desse tão grande. É difícil. É difícil. Não tem nem palavra para falar. Mas pelo menos a gente está bem. Minha preocupação é com o filho da minha vizinha, que é um menino muito bom. A preocupação é justamente com ele que ficou soterrado lá. Que a gente não sabe se ele vai sobreviver. A informação que vocês têm é que ele está em estado grave. Em estado grave. Maicon, sim. mais alguém teve algum ferimento? Como é que foi? Como é que a senhora está me dizendo? Ele saiu daqui de helicóptero. Não, mas não foi de helicóptero, a ambulância que levou. Luciana, a informação que a gente tem até agora passada pelo Corpo de Bombeiros por nota é de apenas uma pessoa que ficou gravemente ferida. Mas como a gente sabe, essa informação ela acaba desencontrando a todo momento, porque a informação ela é bem recente, tudo aconteceu há pouco tempo. Então, é feita essa contabilidade até entre os próprios bombeiros militares que trabalham nessa operação. Fica essa dúvida dessa questão de quantas pessoas, mas a informação oficial que a gente tem é dessa pessoa, que seria o Yuri, que mora justamente naquela casa que foi completamente destruída, que ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado para a unidade de pronto atendimento aqui de Senador Canedo, da UPA, e de lá teria sido transferido para um outro hospital, porque ele está em estado grave. Mas a situação que a gente percebe é essa daqui, Luciana, de que realmente foi muito grave a situação. A gente está numa casa que fica na outra ponta da quadra, já é uma parte bem distante, e olha como ficou a situação da casa, toda lameada, tudo cheio de água, foi tudo invadido. Aí você imagina a casa que estava de frente, que foi toda invadida, o impacto que o Yuri sentiu, misturando água, tijolo, telha, madeira, tudo lá dentro. Maicon, se o prefeito estiver por aí, se puder perguntar para ele, ele falou que essa caixa foi construída em 2016 pela Sanesc ou foi uma empresa terceirizada que construiu essa caixa d'água aí? Se não tiver jeito agora, você volta depois para a gente questionar nesse sentido. Se o Peloso estiver por aí. Lucília, eu ainda estou vendo ele ali embaixo, eu vou caminhar até lá, até porque a gente está aguardando também para tentar falar com o Corpo de Bombeiros, que está na outra ponta ali. Eu vou até aproveitar que a gente continua ao vivo andando aqui. O prefeito, ele continua ali embaixo, eu vou descer até para checar essa informação sua com ele, vou pedir a ajuda para o nosso amigo aqui. Amigo, a gente continua ao vivo, você consegue trazer o bombeiro para a gente enquanto eu vou falar novamente com o prefeito, por favor? Obrigado, viu? Ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Para você que está em casa acompanhando, quando acontece a gente precisa fazer esses contatos, é ao vivo, a apuração, enquanto a gente está andando, é nota que chega no celular, informação que a gente tem que checar a todo momento. Eu caminho novamente para falar aqui com o prefeito Fernando Peloso. Né, Maicon, justamente dessa informação. Sanesc, deixa eu chegar aqui rapidinho. Prefeito, falar novamente com o senhor, porque o Lucílio estava falando, fez um questionamento para a gente. Eu queria ver com o senhor o seguinte: o senhor tem a informação de que essa caixa ela foi construída pela Sanesc, ou se foi por uma empresa terceirizada, por meio de um processo de licitação? A informação que eu tenho é que ela foi feita através de um TAC em 2016 e começou a operar em 2017 por uma empresa terceirizada através de um termo de ajuste de conduta.
Então, dependendo da situação, a responsabilidade fica também para essa empresa. Claro que tudo vai ser apurado, tudo depende da perícia, mas dependendo da situação, se for constatada alguma irregularidade, a responsabilidade fica em cima dessa empresa responsável pela construção. Como é que fica? Exatamente. O que eu quero tranquilizar é assim, ó, o que tiver que a prefeitura fazer imediatamente para amparar essas famílias vai ser feito. E se posteriormente descobrir que a falha, que pode ser feita através de uma perícia, foi de uma empresa, vai ser acionada com certeza. E sobre o vazamento de água, a gente estava conversando ali com muitos moradores e o questionamento que eles fazem é que essa caixa d'água ela estralava muito, que eles perguntavam muito sobre a questão, chamavam a Sanesc, inclusive, Luciana, rapidinho te respondendo, a informação que a gente tem é que o volume dessa caixa d'água é de 1 milhão de litros de água. E aí eu queria saber do senhor dessa questão, dela estar estralando muito, se isso teria alguma relação, se constam essas reclamações lá na Sanesc, como é que está essa situação? Eu também fiquei sabendo, quando eu cheguei aqui, dessas reclamações. Fora isso, às vezes do pessoal mais próximo, não tem, que eu saiba, do registro da empresa, desse tipo de reclamação, porque é feita uma vistoria periódica e não havia nada lá que constasse no histórico desse reservatório, relatos de estalos, de nada, de vazamento. Então, a gente ainda está tentando entender o que aconteceu. Mas ouvindo a população próxima aqui, eles relataram isso mesmo. Certo, a gente vai acompanhar, como o prefeito já disse, Lucílio e Luciana, vai acontecer uma perícia para entender o que aconteceu. Já vou dar a volta aqui, como eu disse, tudo acontece ao vivo muito rápido. Ao meu lado está o capitão Basílio, do Corpo de Bombeiros, que vai trazer detalhes para a gente. Capitão, quando vocês chegaram aqui, qual que era a situação, como que essa vítima estava? Boa tarde. Boa tarde. A vítima estava desacordada, né? Nós fizemos a estabilização dessa vítima para transporte para a unidade hospitalar, né? Chegando na unidade hospitalar, Foi conduzido o transporte aéreo do Corpo de Bombeiros, o Bombeiros 01, helicóptero, chegou até o local para a estabilização da vítima e encaminhado até o GOL. Ele então foi levado para o GOL. Houve a necessidade então desse transporte pelo helicóptero justamente por conta do estado de saúde que ele estava aqui. Isso, o estado de saúde dele, ele foi vítima do colapso da casa, né? A gente teve um desmoronamento, então ele teve alguns ferimentos bastante graves, né? E a gente está aguardando, então, o boletim médico para saber qual é a condição dessa vítima no momento. Quando vocês chegaram, a gente recebe a informação de que muitos moradores já estavam aqui justamente ajudando nesse resgate, até para tentar encontrar, não tinham certa informação de quantas vítimas estavam lá dentro, em que local que essa vítima estava e como que era a situação? Olha, é difícil precisar onde essa vítima estava, uma vez que ela estava desacordada, né? E a gente pode ver que a força da água arrastou a casa como um todo, né? Então, ela não ficou ali no local que ela estava. Mas ela estava no meio dos escombros, né? A gente tentou ali verificar alguma outra vítima, fizemos uma escavação para ter certeza de que não tinha outras vítimas. Enquanto isso, os outros moradores foram chegando e a gente foi descartando também a possibilidade de haver outras vítimas soterradas. Capitão, obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia. Lucílio, Luciana, a gente vai continuar aqui trazendo mais informações. Daqui a pouco a gente está de volta para atualizar direto aqui de Senador Canedo a situação dessa caixa d'água que, mais uma vez, eu vou pedir para o Anderson Barbosa mostrar. É até difícil para quem está em casa ter uma noção da grandiosidade dessa caixa d'água. É uma caixa muito grande, na verdade, é 1 milhão de litros de água que derramaram em cima das casas aqui da região justamente por conta desse impacto. Então, a qualquer momento, a gente volta com mais informações. Pois é, e a afirmação do bombeiro agora dizendo que a força da água saiu arrastando aí muita coisa. Nós vamos dar um tempo para você, Maicon Leão, para que você continue apurando novas informações e trazendo aqui aos nossos telespectadores dessa caixa que desabou aí no centro de Senador Canedo. E você sempre conferindo em primeira mão as notícias que acontecem aqui na capital, no entorno, em todo o estado, sempre conosco no Jornal do Meio-Dia. Por isso, nós vamos voltar daqui a pouquinho, direto de Senador Canedo, ao vivo, com o Maicon Leão. Exatamente. A maior preocupação nesse momento é com essas pessoas, com as famílias, com a vítima que ficou em estado grave, até o momento que a gente tem informação do Corpo de Bombeiros. Depois vem a investigação. Tem vítima, polícia técnico-científica, a Polícia Civil investigando para saber, vai descobrir o que aconteceu aí. A caixa d'água foi feita em 2016, através do processo licitatório. E aí a gente vai descobrir se tem algum problema ou não em relação à estrutura dessa caixa d'água. Aí vai ter estudo científico da polícia para saber de fato o que aconteceu. Agora a gente volta então com o Maicon Leão, que está com o presidente da Sanesc, que é a Companhia Municipal lá de Senador Canedo, que oferece e abastece a cidade com água. Maicon, é com você. Tem mais informações com o presidente da Sanesc?
Exatamente, Lucílio. Sim, a gente tem mais informações agora. Eu estou aqui com o Kainan, que ele é presidente da Sanesc, que é justamente, vou pedir para o senhor vir comigo, ao vivo a gente tem essas andanças mesmo, de procurar a fonte justamente para ter essas informações, trazer claro em primeira mão para você que está ligado no Jornal do Meio-Dia. Presidente, boa tarde. Eu começo perguntando para o senhor em relação a algumas reclamações que a gente teve sobre os moradores daqui, de que essa caixa ela estralava muito, que derramava muita água. Isso pode ter alguma relação com o acidente? A gente sabe que tudo só vai poder ser esclarecido depois de uma perícia, mas com base no trabalho do senhor, com a experiência do senhor, isso pode ter alguma relação a esses estralos que os moradores vinham denunciando já? Boa tarde. Existe uma série de motivos que pode ocasionar esse tombamento, esse rompimento dessa caixa d'água, desse reservatório de água. E a forma mais prudente é aguardarmos mesmo as análises técnicas dos peritos, especialistas nessa área, para identificar quais são os danos, o que houve, a causa do rompimento, para podermos, a partir daí, tomar as ações devidas. O Lucílio fez um questionamento no estúdio agora há pouco sobre de quem seria a responsabilidade da construção dessa caixa d'água, de como que ela foi construída. O senhor tem essas informações? A gente sabe que é uma caixa relativamente nova, não é uma caixa d'água velha. Qual foi essa relação de como que ela foi construída, de quem que é a responsabilidade pela construção? Bom, esse reservatório foi construído há 6 anos. Então, como toda obra pública, foi feita licitação, ganhou uma empresa. Temos agora que identificar qual foi a empresa que executou, identificar qual foi o projeto que foi executado e, a partir das análises das perícias, podermos iniciar a investigação para solucionar o que aconteceu. Presidente, um questionamento que agora as pessoas aqui fazem da região é uma caixa d'água muito grande, com 1 milhão de litros de água, e justamente como que fica a relação do abastecimento para essa região agora. O pessoal que mora no Monte Azul, São Francisco, toda essa área daqui. Realmente, essas regiões próximas, como Monte Azul, como Trajano, a região do Prado, essas regiões foram afetadas com esse acidente. E a nossa equipe já está no local, fazendo manutenção para poder minimizar esses impactos, mas acreditamos que nos próximos dias, até normalizar o sistema, nós teremos ainda uma demanda instável de abastecimento nessas regiões. Obrigado, presidente. Oi, Lucílio. Só mais uma pergunta para a gente encerrar. Cabe a quem fazer a fiscalização de conservação para saber como que está a situação, não só desse reservatório, mas de todos os reservatórios da Sanesc em Senador Canedo? O presidente Lucílio está perguntando que cabe a quem fazer essa fiscalização para saber qual o estado de conservação de cada reservatório aqui na cidade de Senador Canedo, já que a própria prefeitura é a responsável pelo saneamento da cidade. A responsabilidade de fiscalização e acompanhamento dos reservatórios é da Sanesc. Então, esse acompanhamento é feito anualmente em todos os reservatórios para identificar como está a parte estrutural, como que está a parte física, a parte visível e a parte de nível de água de reservação de todos os reservatórios. A última vistoria que teve nesse reservatório aqui foi em outubro do ano passado e não teve nenhuma constatação de irregularidade e também não temos nenhum registro junto à companhia de saneamento de denúncias de que essa caixa não estava nivelada, que estava tendo barulhos estranhos, então não temos nenhum relato e nada registrado. O prefeito disse que agora há pouco, pela manhã, uma equipe passou por aqui para fazer uma vistoria. Que vistoria que foi essa? Na verdade, é porque esse monitoramento é feito diariamente 3 vezes ao dia. Então a equipe da manhã logo passou aqui para poder fazer a análise de nível de água do reservatório e poder também fazer manobras para poder direcionar a água para a região. Certinho, presidente. Obrigado pela participação do senhor no Jornal do Meio-Dia. Lucílio, Luciana. Muito obrigado, Marco, pelas informações aí.